Fala, meus queridos, muito boa noite, professor Andrei aqui na área. Estamos aí, vamos falar hoje, na verdade, né, sobre um tópico muito importante. Meu amigo Gabriel, estamos aqui de novo, né? Vamos falar um tópico de extrema relevância, que é o Sistema Internacional de Medidas. Nós temos vários aí. Nós vamos passar esse mês aqui falando de todos, que se tratando aí de Enem, né? Não tem como esses tópicos aqui no Enem. Queria mandar um abraço aqui pro pessoal de Colônia do Piauí, Dom Inocêncio, Queimada Nova, Miguel Leão. Queria mandar um abraço para todos vocês aí. Bora para cima, bora com tudo. E bora falar aqui do Sistema Internacional de Medidas. Medidas de comprimento e de área. Conceitos, exemplos e muitas resoluções de questões. Beleza? Aí, gente, quando a gente vai falar aqui no tópico, né? Como vamos entrar aqui nesse Sistema Internacional de Medidas, os alunos gostam muito de perguntar, professor, onde é que eu vejo, que situação do meu cotidiano que eu vejo esse conteúdo? Por exemplo, frequentemente realizamos medidas e fazemos o uso delas. Por exemplo, um motorista pede 30 litros de gasolina, você mede sua altura, obtém um valor de 1,70 m. Uma pessoa compra 500 gramas de carne. É fácil perceber que o envolvimento das medidas nas atividades diárias de qualquer pessoa. A gente não tem como você falar de qualquer, assim, um assunto da matemática e não falar das unidades de medidas. Gente, tudo que envolve a unidade de medida. Tu acorda, eu acordo, desperto o meu celular, 5h30. Estou falando de unidade de tempo. Me levanto, escovo meus dentes, eu gasto o quê? Tomo banho, eu gasto uns 10 litros de água. Estou falando da unidade de capacidade. Eu uso um sabonete e lá na embalagem tem dizendo 250 centímetros cúbicos. Estou falando das unidades de volume. Eu vou almoçar, eu vou pegar minha comida e ir lá no peso. Ele fala, sabem que tu paga R$50 por quilo. Então, a gente não tem como. Tu vai lá para o posto de gasolina, a gasolina está em média 5,75. Eu quero R$150. Está falando de litro, está falando aqui do dinheiro, quanto tu vai poder colocar. Então, assim, é inevitável tu falar desses assuntos da matemática e não falar das unidades de medida. E esses conteúdos que têm uma forte relação com o nosso cotidiano são os tópicos que o Enem mais gosta de focar. O Enem, ele dá assim, ele fala da unidade e gosta de perguntar em outra unidade de medida. Por exemplo, gente, nós temos aqui a necessidade de medir, ela é muito antiga e remete à origem das civilizações por longo tempo. Cada povo teve o seu próprio sistema de medidas, baseado em unidades arbitrárias e imprecisas, como, por exemplo, aquelas baseadas no corpo humano. Palmo, pé, polegada, braça, côvado. Então, tudo isso foi se adequando até a gente chegar nas nossas unidades habituais. Beleza? Antigamente, o pessoal criava moeda local, falava uma certa unidade, porque eu quero comprar peixe ou carne naquela época, tinha que ter unidade, tinha que botar um embasamento para poder levar a quantidades que eles alegavam ser apropriada. Aí nós temos aqui, algumas do Sistema Internacional de Medidas, e nós temos uma padrão que a gente chama, né? Nós temos a unidade que é o de comprimento, que é o metro. Nós temos a de massa, que é o quilograma. E o tempo, que é o segundo. Beleza? Agora, vamos falar das medidas de comprimento. Gente, nós estamos aqui, o metro é considerado como a principal unidade de comprimento. E nós temos os múltiplos e os submúltiplos dele. Vocês observarem aqui,
É a unidade fundamental, exatamente. Nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Gente, vocês têm que saber a posição dessas unidades de medida, para a gente poder fazer o quê? Fazer as transformações. Beleza? Nós temos que saber a posição deles. Aí, tá aqui. Exemplo bem simples, né? Quando a gente fala das transformações de unidades. Outra coisa que tu tem que saber é o símbolo. Quilômetro é km, hectômetro hm, até o milímetro. Nós temos que saber o quê? Essas siglas e a tradução delas. Outro detalhe muito importante. Cada unidade que você vai passando para a direita, como vocês podem ver aqui de azul, você vai multiplicando por 10. Se eu estiver voltando aqui para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Que está de vermelho aí. Beleza? Gente, multiplicar por 10 e dividir por 10 é a coisa que mais fácil do mundo. Por exemplo, transforme 2,3 quilômetros em metro. A gente observa aqui, ó, de quilômetro para metro é o quê? São 3 casas. Então, é por isso que eu multipliquei, ó, 10 vezes 10 vezes 10. É por 1.000, porque 1 quilômetro é o quê? 1.000 metros. E multiplicar aqui por 1.000 é só tu deslocar o quê? A casa 3 vezes para a direita. Por isso que deu o quê? 2.300 metros. Agora, 5 metros para centímetro. Observa na tabela, de metro para centímetro, são 2 casas para a direita. Por isso que eu vou multiplicar vezes 10 vezes 10, que é vezes 100. Por isso que é 500 centímetros. Beleza? Agora, observa aqui o seguinte. Continuando. Nós temos outras unidades de comprimento, que eu também já vi muito Enem também falar sobre pé, sobre polegada e sobre jarda. Ele especifica lá na questão e pede para fazer algumas transformações. Um pé é 30,48 centímetros, que equivale a um palmo, que também é 22 centímetros. Uma polegada, 2,54 centímetros, que é igual a uma braça, que é igual a 2,2 metros. Uma jarda, 91,44 centímetros, que equivale a uma légua, que é igual a 6 quilômetros. Aí nós temos a milha terrestre e a milha marítima. São outros tipos de unidades de comprimento. E outra, nós temos quem? As unidades, as medidas de área, que é de superfície. Os alunos, o quê? Eles trocam, na hora de fazer as transformações, eles convertem, eles transformam errado. E pensa que está falando das unidades de comprimento. Gente, área é um conceito matemático que pode ser definido como uma quantidade de espaço bidimensional, ou seja, a sua superfície. De acordo com o SI, o metro quadrado é considerado a unidade principal de medida de área, seguido seus múltiplos e submúltiplos. O metro quadrado é a unidade o quê? Fundamental. Gente, por que isso aqui é importante? Gente, onde vocês moram, vocês têm um terreno, e esse terreno tem as dimensões dele. Aí quando a pessoa vai vender, rapaz, a tua casa ela tem quantos metros quadrados? O teu terreno que tu tem aí, quais são as dimensões dele? Qual é a área do teu terreno? Então não tem como, gente. O local que vocês moram, dá para a gente calcular o quê? A área dele. O terreno tem um formato de um quadrado, um formato retangular, dá para a gente calcular a área dele. Outra coisa, tem gente aí que é fazendeiro. Nós vamos também ver aqui amanhã, dando continuidade nessa parte de unidade de comprimento, que é o hectare, que é uma unidade também muito utilizada, que o Enem também gosta,
de brincar com essas unidades de área, que são as medidas agrárias. Quem é fazendeiro, que tem muitas fazendas, ele fala em hectare, porque é muito, né? Ficam os valores muito altos, 10 hectares, 100 hectares, 50 hectares. Vamos falar também sobre isso aí amanhã. Gente, e essas unidades de medidas aqui, ela é assim, ó, quilômetro quadrado e vai até o milímetro quadrado. É o mesmo raciocínio. Só porque na hora de tu fazer as transformações, tem um detalhezinho que tu tem que estar bastante atento. Que cada unidade que for passando para a direita, tu vai multiplicando por 100. E se tu estiver voltando para a esquerda, tu divide por 100. Cada uma, né? Por exemplo, eu quero 2 quilômetros quadrados em metro quadrado. De quilômetro quadrado para metro quadrado são 3 casas. Aí o aluno, se ele falasse de área, ele ia multiplicar só por quanto? Por 1.000. E não é. Cada casa que for passando, você vai multiplicando por 100, ó. 1, 2, 3. Então vai ficar 2 vezes 1 milhão, né? Que fica 2 milhões de metros quadrados. Eu desloquei o quê? 6 casas para a direita. Se eu quero agora 3 metros quadrados em quilômetro quadrado, agora eu vou voltar. Voltar é divisão, eu vou deslocar a vírgula agora para a esquerda. Então, 3 metros quadrados é igual a isso aqui. 0,1, 2, 3, 4, 5. Aí 3 quilômetros quadrados. Também vou de quê? 6 casas, agora é para a esquerda. Beleza? Gente, para a gente poder falar aqui sobre... nós temos aqui essas outras unidades aqui, que é a polegada quadrada, que é um pé quadrado, o hectare, nós vamos aprofundar muito. Esse alqueire mineiro, que também é usado muito na parte lá do sul. Exatamente, nós vamos usar muito isso aí. Agora, as medidas de superfície fazem parte do nosso dia a dia e respondem às nossas perguntas. Mais corriqueiro. Gente, qual que é a área dessa sala? Eu lembro que eu falei para vocês lá no primeiro semestre ainda, essa parte de áreas e algumas figuras. E quando fala de área, é só tu multiplicar as dimensões, né? Aqui é um quadrado. A área do quadrado é o quê? Lado vezes lado. Vai ficar 1 vezes 1. Então, a área aí é o quê? 1 metro quadrado. Beleza? E tem muitos locais que, a maioria, na verdade, eles vendem de acordo com, o preço de acordo com o metro quadrado. Ah, o metro quadrado é R$1.000, eu tenho aqui 50 metros quadrados de terreno, aí vale quanto? Por aí vai. Agora, por exemplo, primeira questão aí. Jéssica foi ao armarinho de sua cidade comprar material para fazer um vestido. Sua mãe pediu que trouxesse 2,8 metros de tecido. Ao ser questionada sobre quantos centímetros a Jéssica quer, Jéssica respondeu que quer comprar o quê? Olha aí, que questãozinha fácil. Gente, nós estamos aqui, ó. Eu tenho 2,8 metros. E a questão quer saber em centímetros. Olha aí, né, André? Nós temos, vou botar só a parte final, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nós estamos aqui de metro e quer sair para centímetro. Vou pegar 2,8 e multiplicar por 100. Eu estou deslocando para a direita, que isso aqui equivale a 280 centímetros. Com certeza que é a letra E.
Beleza? Questãozinha simples, fácil, trivial aí. Questão 2. Vou dar aí para vocês aí, ó, 2 minutinhos na tela, vocês responderem aí a segunda questão. Olha lá, né? Então, gente, ó, essa questão aqui, a questão até fala algumas coisas. 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, né, Gabriel? Outra coisa, 100 centímetros é igual a 1 metro. Quantos centímetros tem 1,25 quilômetro? Então, nós vamos sair daqui, ó, do quilômetro. Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Só lembrar a tabelinha aí, né? Aí outra coisa. Ele está aqui, ó, 1,25 quilômetro. São quantas casas até o centímetro? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Só que observa que as alternativas estão em forma de quê? Notação científica, né? Letra o quê? Letra D de dado, letra B de bola, o que que é? Um, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar o quê? 1,25 vezes 10 elevado a 5. 1,25 vezes 10 elevado a 5. Então, aí é letra B de bola. Tem que lembrar que nós contamos também com a casa que a gente vai parar. Então, são 5 casinhas aí. Beleza? Letra B de bola. Bora aqui na questão 3. Todo dia, Carlos dá 10 voltas correndo em torno de uma praça de formato retangular, que mede 80 metros de largura
e 100 metros de comprimento. Quantos quilômetros, Carlos, olha a pergunta, quantos quilômetros, Carlos, verdade, Gabriel, Carlos corre nesta atividade? Primeiro, quando ele fala assim, ó, formato retangular, tu sabe que os lados opostos são iguais, num retângulo. Então, quantos quilômetros ele vai percorrer, ele quer saber o quê? O perímetro. Só que aí nessa questão ele vai dar quantas voltas? São 10 voltas. Exatamente, né? Vamos botar todo mundo na unidade que ele quer. Ou a gente pode transformar só no final também, dá certo. Bora imaginar aqui, como é que seria aqui, ó. Tu tem a figurazinha aqui, ó. Tu tem 100 metros comprimento e 80 metros de largura. Beleza? Se tu der uma volta em torno dessa praça, bora somar. Vai ficar 100 mais 100 mais 80 mais 80. Aí vai ficar 200 mais 160. Então, ele vai, em uma volta, ele vai percorrer o quê? 360 metros. Beleza? Agora, ele vai dar o quê? 10 voltas. Quanto é que ele percorre em 10 voltas? É o quê? 10 vezes 360, que dá 3.600 metros. Aí o aluno, se ele não ficar atento na unidade de medida, ele marcaria a letra D de dado. Carlos corre 3.600 quilômetros, que na verdade não é, são metros. Né? Então, agora ele quer ir de metro para quilômetro. Então, nós vamos fazer o quê? Dividir por 1000. Então, nós vamos fazer deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Voltando. 1, 2, 3. Então, ele vai percorrer o quê? 3,6 quilômetros. Que com certeza está na letra B de bola. 3,6 quilômetros. Então, uma questãozinha bem interessante, envolvendo também essa parte aí de perímetro, né? Dar uma volta, que eu falei também lá no primeiro semestre, sobre essa parte aí. Gente, ó, vou dar aí para vocês 2 minutinhos aí na tela, vocês resolverem só essas transformações aí de unidades.
Bora lá, né? Então, gente, para a gente fazer essa questão, é só fazer as conversões aí, né, Gabriel? Faltou só a primeira aí, que é a posição da tabelinha, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Agora, presta atenção. Essa primeira aqui, ó, 3 quilômetros para metro. De quilômetro para metro, são o quê? São 3 casas. Vou multiplicar por 1000. Então, é 3 pulozinhos para a direita. Então, aqui equivale a 3.000 metros. 12 metros em decímetro. De metro para decímetro é só uma casa. Né? Então, equivale a 120 decímetros. 4 centímetros em milímetro. Também é só uma casa para a direita. Então, é o quê? Só multiplicar por 10, que é 40 milímetros. Agora, de metro para centímetro, são 2 casas. Então, eu vou multiplicar por 100. Deslocar a vírgula 2 casas para a direita, que é 350 centímetros. Foi o que eu fiz aqui. De metro para centímetro, de novo, 2 casas, multiplicando por 100, que dá 721 centímetros. O que foi que a gente fez aqui, ó? A gente multiplicou aqui por 1000, aqui por 10, aqui por 10, por 100 e aqui por último também por 100. E é só fazendo os deslocamentos, as transformações. Questão 5. Nessa daqui, ele quer saber quanto que vale em metros. Então, gente, outra coisa, se você vai somar, subtrair, multiplicar, dividir qualquer operação matemática, você tem que deixar todo mundo na mesma unidade. A pergunta, ele não quer saber nem metro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o que é? Transformar para metro. Então, bota a tabelinha aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Então, bora fazer aqui a letra A. 3,6 quilômetros, né, Gabriel? Fica 3.600, a transformando em metro, mais 450. Que dá quanto aí? 4.050 metros. Letra A. Letra B. De hectômetro, 6,8 hectômetro. Bora transformar isso aí para metros. Vamos multiplicar por 100, né? Então, vai ficar 680. De decâmetro para metro, eu tenho que multiplicar por 10. Né? De decâmetro para metro. Então, é menos 3,4. Lembrando que é vírgula zero, né? Esquece disso aí, não. Essa subtração aí dá quanto? 680 menos 3,4. 676,6 metros. Muito bem. Agora, letra C. O que é que diz aí a letra C? Bora primeiro transformar. E depois somar tudo, né? 16 decímetros para metro.
Vamos voltar uma casa para a esquerda. Fica 1,6. 54,6 para metro. Vai ficar como aí? Para metro, são quantas casas? 2 casas aí, né? 1, 2. 0,546. Observe a posição da vírgula. 200 milímetros para metro. São 3 casas para a esquerda. Então, eu vou dividir por 1.000. Né? Vai ficar 0,200. Vou completar aqui com 0, né? Agora, bora somar tudo. Aqui fica 6, 4, 11 mais 2, 13. Vai 1. 2,346 metros. E a última aqui, a letra D. Bora transformar 2,4 quilômetros. Transformando isso aí para metro. Aí fica 2.400, né? Multiplicando aí por 1.000. Hectômetro para metro. Mais 8.200. E o último lá, 12,5 para metro. Vai ficar 125. Olha aí, muito bem, Gabriel. Aqui fica 5. Aqui 2. 6 mais 1, 7. E aqui 10. 10.725 metros. Então, como eu já disse, para você fazer essas transformações, você tem que deixar todo mundo na mesma unidade de medida. Bora aqui agora para questão 6. Bora lá. 2 minutinhos na tela aí para você resolver aí a questão 6. Então, gente, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, né? O que é? Colocar todo mundo em metros. Ele me deu perímetro. Então, já falei muito sobre perímetro também. Nós temos aqui um triângulo. E ele me deu o perímetro.
E ele me deu os outros dois lados. E todos estão em unidades diferentes. Só que a pergunta quer saber em centímetro. Então, lembrando aqui da tabela, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí, bora lá. Vou transformar tudo aqui para metro. Decímetro para metro, 0,21, vou só multiplicar por 10, né? Vai ficar 2,1, que é um dos lados. O outro lado, 42 milímetros. Para centímetro, eu vou voltar uma casa. Então, vai ficar o quê? 4,2 centímetros. E ele quer saber esse terceiro lado, que eu vou chamar aí de x. Aquele outro lá está em metro, né? O perímetro. Primeiro eu vou somar esses dois aqui, ó. 2,1 mais 4,2, que dá 6,3 metros. Esse 0,097 metros, isso aqui são quantos centímetros? Eu tenho que multiplicar por 100, né? Vezes 100, vezes 100 aqui dá quanto? 9,7 centímetros. Para saber o valorzinho do x, o x vai ser igual a quanto? 9,7 menos 6,3. Está faltando quanto para poder completar, para poder chegar no 9,7? 7 menos 3 é 4 e 9 menos 3 dá 6. Então, falta o quê? 3,4 centímetros, que é o valorzinho do x. É a medida do terceiro lado. Então, questãozinha também muito interessante, onde ele bota aí unidades distintas, unidades diferentes. Bora aí para a questão 7. Diz assim, ó, ao estudar a planta de uma construção, um engenheiro deparou-se com unidades de área dadas em centímetro. Certo cômodo dessa construção apresentava a área, estamos falando agora de unidades de área, que é de centímetro, 120 mil centímetros quadrados. Essa área expressa em metros quadrados. Então, a gente botando aqui as unidades aí, né, Gabriel? Vou botar só a parte final. Metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e o milímetros quadrados. Gente, se tu vai se deslocar aqui, ó, de centímetro para metro, são o quê? 2 casas para a esquerda. Só que nós estamos falando de quê? De áreas. Então, se são 2 casas, é porque tu vai dividir aqui é por 10 mil, porque é 100 vezes 100. Exatamente, né? Então, 120 mil centímetros quadrados, eu vou dividir aqui por 10 mil. Dividir por 10 mil, na verdade, é só fazer o quê? Deslocar o quê? 4 casas para a esquerda. Não é isso? Aí eu vou tirando 0. 1, 2, 3, 4. Que isso aqui é igual a quanto? É igual a 12 metros quadrados. Então, com certeza aí é a letra A nessa questão. Então, gente, o tema, nossa aulazinha de hoje
foi essa parte aí de unidades de comprimento, unidades de área, superfície, né? Amanhã nós iremos dar continuidade a essa nossa unidade de medida. Vamos falar sobre as medidas agrárias, né? Hectare, vamos transformar em metros quadrados, centímetros quadrados. E vamos falar dessas unidades de comprimento, fazer mais revisões aí. Muitas questões com área, muitas questões de unidade de comprimento, beleza? É um prazer estar de novo aqui com vocês. Forte abraço, André, e aos demais aí do nosso Piauizão. Forte abraço, boa noite e até a próxima aula, se Deus quiser.